Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um dos vídeos mais esperados, eu acho que por vocês, e um dos que eu mais espero pra gravar também, que é o vídeo comentando as minhas leituras de 2022. Eu li muita coisa interessante em 2022, então eu resolvi fazer um pouquinho diferente esse ano. Eu não vou comentar todos os livros que eu li uns 30 e poucos livros, eu acho que 34 por aí, mas eu separei alguns livros em algumas categorias que vocês vão poder acompanhar ao longo do vídeo. Eu vou marcar aqui nos capítulos que dá pra dividir o vídeo no YouTube em capítulos, e eu vou marcar nesses capítulos, comentar um pouquinho com vocês sobre as leituras que eu gostei, leituras assim que se destacaram, mesmo não sendo favoritas, as mais marcantes, decepções também, porque teve alguns livros que eu não gostei e que eu gostaria de falar mais sobre eles, e também refletir um pouco sobre esse ano de leituras e o que eu gostaria para 2023 em relação às minhas leituras. Então é isso, vamos começar e eu espero que vocês gostem, e eu quero muito saber sobre os livros que vocês leram nesse ano de 2022 também, então não se esqueçam de comentar pra gente conversar nos comentários. Eu queria começar falando pra vocês sobre as leituras mais marcantes do ano pra mim. E eu preciso começar essa parte com As Virgens Suicidas. Esse foi um dos livros com certeza mais marcantes do meu ano, foi o meu vídeo favorito que eu gravei pro canal esse ano, foi o vídeo resenha desse livro, eu vou deixar no box de informações ou nos cards, e eu gostei muito desse livro, e mesmo ele não sendo um livro perfeito, eu acho que eu nem dei 5 estrelas pra ele, foi um livro que me fez refletir sobre muita coisa. Eu não vou me aprofundar nos livros que já tem resenha aqui no canal, ou já tem um vídeo que eu falo sobre eles, eu vou deixar todos nos cards, mas eu vou comentar um pouquinho sobre cada um. E esse livro aqui, eu já tinha ouvido muita gente falando sobre ele, mas até então eu nunca tinha, assim, eu tinha muita vontade de ler, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto dele justamente pela profundidade que ele tem. Eu esperava que seria um livro interessante, um coming of age, né, um livro, assim, de amadurecimento dessas personagens e apesar de tudo, né, apesar dessa tragédia que a gente sabe logo do começo, que todas essas irmãs dessa casa se suicidaram e tudo mais, apesar disso eu sempre esperava que era um livro coming of age e tudo mais, mas é um livro realmente muito profundo, que vai muito além da questão das personagens, ele utiliza dessas personagens pra discutir outras questões que eu comento bastante no vídeo que eu fiz resenha desse livro, e outras pessoas chegaram com outras reflexões sobre esse livro nos comentários daquele vídeo, e é um livro que eu quero muito reler, com certeza foi uma leitura muito marcante. Ele é um livro curto, isso me surpreendeu muito também, então com certeza foi uma das mais marcantes do ano, e eu não poderia fazer esse vídeo sem citar ele. Outro livro que também marcou muito o meu ano, e eu acho que marca a vida de qualquer pessoa que lê esse livro, foi Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Eu já tô com o próximo livro dela, que eu recebi da Companhia das Letras, né, se eu não me engano chama Ao Paraíso, e eu tô doida pra ler, até porque eu sinto que eu vou gostar mais do Ao Paraíso, porque esse livro foi um livro que eu gostei, mas foi um livro que eu gostei no sentido assim, que eu falo também, eu fiz um vídeo resenha pra ele, e é um livro difícil de falar que você gosta, porque na verdade ele é mais um livro que te faz passar por muitos sentimentos, além desse básico de gostei ou não gostei, ele é muito mais complexo. Eu acho que foi esse ano alguns livros eu não dei nota, e esse livro eu também não consegui dar uma nota pra ele, e de fato é um livro muito complexo, porque ele trata de questões muito difíceis de você experienciar quando você tá lendo, e mais difíceis ainda de pensar que os personagens estão passando por isso, e pessoas reais poderiam estar passando por isso e passaram. Então é um livro que me fez refletir muito sobre a questão da literatura em si, sabe? De tipo, até que ponto vale a pena discutir certos tópicos na literatura. Mas ao mesmo tempo que esse livro obviamente foi muito marcante, eu achei uma leitura muito interessante, ele foi um livro que eu li ele muito apática. Eu acho que o livro todo, enquanto eu li ele inteiro, depois de que agora eu me distanciei um pouco da história, eu percebi que eu nunca de fato me apeguei aos personagens, mesmo eles passando por tantas coisas, e talvez até por isso eu não consegui me apegar no nível que muita gente se apega, pelo que as pessoas falam desses livros e dos personagens aqui presentes. Então foi uma leitura que foi muito marcante, por ele ser um livro muito marcante, por ele tratar de questões muito complexas, e é um livro que tem muitos gatilhos, eu falo sobre isso no vídeo, e é muito difícil você esquecer essa história depois que você lê, mas não foi um livro que eu acho que atendeu as minhas expectativas em questão de personagem, de eu me apegar a eles. Então foi marcante, mas
não sei se foi favorito, sabe? Não é um livro que eu pretendo reler, não sei até se vou manter ele na estante. Então é um livro que eu ainda tô decidindo um pouco a minha relação com ele, mas ainda assim, como eu falei, foi uma leitura muito marcante do meu ano. O próximo livro é um livro que foi muito querido pra mim nesse ano, tem um vlog dedicado só pra ele, é um dos maiores vlogs do canal, eu acho que tem uns 40 minutos, que é o Loveless, né, da Alice Oseman, O Sem Amor. E esse livro foi muito especial, eu falo bastante sobre isso no vídeo que eu gravei sobre ele, porque ele trata de uma questão muito próxima a mim. E ele é um young adult, né, então, tipo, é uma leitura mais leve, foi uma leitura super tranquila de fazer, apesar de tratar de questões, eu acho, mais pessoais, que eu acabo me identificando bastante. Ainda assim, foi um livro que eu acho que me marcou muito, porque justamente por isso, porque eu me senti muito compreendida por ele. Eu acho que os livros young adult, os livros jovem adulto, por eles tratarem dessas questões muito particulares do amadurecimento, de tudo que vem junto com esse processo, né? Essa personagem, inclusive, ela tem uma faixa etária parecida com a minha, ela começa o livro, ela tá indo pra faculdade, né? Então, eu acho que por tratar de tudo isso, você acaba se identificando, se você se identifica com o livro, ele acaba virando uma coisa muito mais pessoal e não só, tipo, a qualidade literária dele vale, sabe? O que vale é muito mais essa identificação, apesar de que eu acho que é um bom livro também, é um livro muito bem escrito, mas também teve as coisas que eu não gostei sobre ele, eu falo no vídeo, eu falo sobre a questão de como, por tratar de uma personagem que tá passando por todo um processo, ela acaba sendo uma personagem egoísta, que faz algumas questões que geram um drama na história que eu não me agrada, mas mesmo assim foi um livro muito especial, pelo que eu falei. Outro livro que eu amei ler esse ano foi o Conversas Entre Amigos, da Sally Rooney, é o segundo livro da autora que eu leio. Esse foi o primeiro livro escrito por ela, se eu não me engano, desses romances mais longos, eu acho que ela já tinha escrito outras coisas antes, e agora, desses 3 romances mais longos que eu já li, o Conversas Entre Amigos e o Belo Mundo Onde Você Está, só falta o Normal People. E eu vou ler o Normal People em algum momento. Provavelmente, talvez eu faça isso esse ano, já que eu estou lendo um livro dela já há 2 anos seguidos, eu li um livro dela, né? E os 2 entraram, se eu não me engano, eu citei Belo Mundo no meu vídeo de melhores do ano passado. Então, é uma autora que eu gostei muito do que eu tive contato até agora. Eu fiz vlog pra esse daqui também, eu gosto bastante do vlog que eu fiz sobre esse livro. E também é um livro muito, assim, particular de questões de amadurecimento, mas eu acho que ele é mais, assim, mais profundo, eu diria. Mais profundo, não diria que é mais profundo, mas eu acho que ele trata de assuntos que eu acabo me importando mais, além da questão da sexualidade nesse livro aqui, esse daqui acaba tratando de outras questões que eu acabo me importando mais e pensando mais mesmo no meu processo de amadurecimento, né, o Conversas Entre Amigos, porque a gente tem esses personagens também numa faixa etária muito parecida com a minha, e então eu compreendo muito as personagens. Eu acho que a Sally Rooney, ela escreve jovens muito bem, foi o que eu falei muito no vídeo que eu fiz sobre ele. Eu acho que ela entende muito, tipo, esse processo de crise que os jovens atuais têm, então eu gosto como ela discute essas questões, eu gosto muito como ela discute classe e como ela fala da questão financeira e como isso influencia nas relações interpessoais. Então, com certeza, foi um dos livros mais marcantes desse ano, e vamos ver se esse ano eu leio também o Normal People. Esse ano não, né? Esse foi um dos livros mais marcantes do ano passado, e agora em 2023 vamos ver se eu leio o Normal People, né? Pessoas Normais. E eu tenho um pouco medinho daquele livro, porque eu sinto que dos livros da Sally Rooney talvez seja o que eu vá gostar menos, mas pode ser que ela me surpreenda, né? Então vamos lá, esse daqui tinha que entrar nessa lista também. O próximo livro que, assim, eu não esperava que ele ia ser uma das leituras mais marcantes, porque no começo dele eu não tava gostando muito, foi o A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu amei esse livro, eu já estou, assim, começando a ficar... Eu acho que eu já fiquei obcecada com essa tetralogia, apesar de só ter lido o primeiro livro. E, assim, ele foi muito marcante, porque é um livro que me ganhou muito nas últimas páginas dos livros. Eu acho que depois da metade, 60% do livro, eu comecei a perceber que eu estava me importando muito com os personagens dessa história, diferente de Uma Vida Pequena, por exemplo. E no começo, eu não gostei desse livro, eu cheguei a comentar num vídeo aqui no canal também, vou deixar no box de informações ou nos cards, que eu não gostei no começo porque eu achei que foi muito cansativo, eu achei muito denso no começo a construção da relação das personagens principais, porque aqui a gente segue 2 personagens, inclusive eu não tô entrando muito na sinopse dos livros, até porque eu acho que se a pessoa se interessar pelo que eu falei aqui, dá pra vocês irem atrás da sinopse. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ler os livros quando eu não sei muito sobre a sinopse. Então tô falando um pouquinho mais só do porquê esses livros se destacaram mesmo pra mim esse ano, que eu gostei e não gostei, né? Mas enfim, A Amiga Genial, eu achei que foi muito denso no começo, meio cansativo, essa relação, essa criação, desenvolvimento minucioso, sabe? Das personagens principais, de como elas se conheceram, porque a gente vai seguir 2 personagens desde a infância. Mas, como é o primeiro livro,
livro de uma série de 4, eu acho que é muito compreensível. E conforme a história vai andando e outras coisas vão acontecendo além dessa exposição, assim, de muitos fatos sobre a infância das personagens, você entende, ou pelo menos eu entendi, eu tive essa ideia, de que foi muito importante pra história esse desenvolvimento da relação das personagens. Ficou muito mais profunda a relação delas. Eu me importo muito com essas personagens, eu tô muito curiosa pra continuar essa tetralogia, descobrir o que vai acontecer na vida delas. Então é realmente genial. A Amiga Genial é realmente genial. Então eu gostei bastante, é super uma leitura de verão, recomendo demais. E me falaram que o segundo é mais leitura de verão ainda, então estou animada. Provavelmente vai sair essa leitura esse mês, porque eu quero continuar essa tetralogia. Eu tenho o segundo já aqui em casa e com certeza foi muito marcante. A Helena Ferrante, ela escreve muito bem, ela constrói uma narrativa de fato de uma forma muito incrível, muito fácil de se identificar, principalmente eu acho que se você é mulher, né, eu acho que pelas que as pessoas falam, os outros livros dela também tem bastante isso, né, ela discute a questão feminina de uma forma muito, que assim, fica difícil acreditar que se esse o livro A Helena Ferrante é um pseudônimo, a gente não sabe quem é a escritora de fato, mas fica difícil acreditar que seria um homem escrevendo, viu? Não é totalmente duvido, mas eu acho difícil. Enfim, gostei muito, muito desse livro. O último livro desses queridos de 2022 foi O Morro dos Ventos Uivantes. A minha última leitura, se eu não me engano, acho que eu só li mais um livro depois desse, do ano passado, e eu não esperava, gente, tipo, amar também esse livro do jeito que eu amei. Eu falo muito no vídeo, foi o último vídeo do canal, se eu não me engano, e eu falo muito que eu achava que eu ia gostar desse livro, mas eu não esperava que eu ia amar como eu amei. Foi tipo 5 estrelas, favoritado. Aqui a construção, gente, dessa história é fenomenal, sabe? É aquela tipo de história perfeita que, ok, você pode não gostar de uma coisa ou outra, mas é muito difícil criticar esse livro, sabe? Porque pra mim ele tem uma construção, um fechamento muito sensacional. Eu gosto muito do final desse livro, eu acho lindo. Ele é super gótico, assim, né? Tipo, o pessoal fala que é um livro, depois eu fui atrás de algumas coisas sobre ele, e o pessoal fala que ele é um livro que fica entre... Ele faz alusão, né, a algumas questões do gótico, ele foi da época do romantismo, se eu não me engano. Então ele tá no meio termo, assim, e é muito interessante como a autora constrói toda essa história. Eu gosto muito que, diferente de outros livros de época que eu já li, eu também fui atrás de pesquisar e percebi que isso foi uma questão do contexto histórico, do momento que ele foi escrito, mas diferente de outros livros de época, os personagens, eles são muito agitados nesse livro e eles fazem muitas coisas, enquanto que em outros livros, como o da Jane Austen, que eu já li, por exemplo, os personagens, eles são mais calminhos, estão lá nas suas casas, tudo uma relação muito agradável, e aqui não, a autora, ela tá contestando todas justamente essa questão, sabe, da polidez que tinha nessas classes, nessa época. Então, assim, muito bom mesmo. Amei esse livro, quero muito continuar lendo os livros das Irmãs Brontë e esse ano, com certeza, vou ler mais outros livros delas. Agora, entrando na questão dos livros queridos. Teve muito livro que eu li esse ano que eu acho que... Não sei se eles vão ser foram marcantes na minha vida pra me lembrar por muito tempo, mas foram muito queridos durante o ano de 2022. Quando eu volto pra pensar das minhas leituras, eu lembro com muito carinho dessas daqui que eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá falar sobre eles. Primeiro que eu vou estar usando esse só pra representar essa autora. Eu li muitos livros da Mariana Zapata em 2022. Eu li o All Roads Lead Here, eu acho que eu li em janeiro do ano passado. Não tem em português ainda esse livro, se eu não me engano ele não foi traduzido. Eu li o Cult, que já foi traduzido eu acho que no ano passado, inclusive. Eu li o When Grace Met the Grump, que foi um livro que ela lançou no ano passado, e eu reli o From Lukov with Love, que é o de Lukov com Amor, que também já tem tradução. O When Grace Met the Grump não teve tradução ainda. São todos livros de romance, são romances slow burn, né, que a autora ela demora pra construir, tipo, esse livro é muito grande, mas eu amo a escrita da Mariana Zapata, eu amo como ela desenvolve o relacionamento dos personagens principais dela, eu gosto como ela desenvolve muito as personagens femininas, que são as heroínas, né, dos romances dela, são as personagens principais de fato. Eu gosto muito que todas elas têm um desenvolvimento muito profundo, elas sempre estão passando por questões complexas e isso é tratado no livro. Ela demora muitas páginas discutindo sobre essa rotina das personagens e como elas estão lidando com as questões que elas estão passando, e o romance é muito forte, mas por ele ser um slow burn, né, que é aquela coisa do romance de ser construído de forma bem devagar até ele ser concretizado, você também sente esse relacionamento sendo construído aos pouquinhos e você acaba se apaixonando junto com as personagens, e eu gostei muito. Eu acho que talvez o meu favorito, voltando e pensando atrás,
Talvez o meu favorito seja o Cult, que é sobre uma jogadora de futebol e aí tem o treinador e tudo, ele vai ser um interesse amoroso e ela também tá passando por umas questões e tem uma coisa muito familiar nos livros da Mariana Zapata, geralmente. As personagens principais, elas têm uma família muito próxima e eu gosto disso. O When Grace Met the Grump é o único que foge dessa regra, na verdade a personagem ela é completamente sozinha, mas aí o interesse amoroso tem uma família muito próxima, então eu gosto como ela discute, como ela trata disso também. E eu sou apaixonada pelos livros dela, gosto muito. Na verdade, ela é uma autora meio 880, porque eu tentei ler outros 2 livros dela, que eu não lembro o nome, mas eu vou colocar a capinha aqui. Eu tentei ler outros 2 livros dela no passado que eu não gostei. Então tem livros dela que realmente não rola pra mim, mas quando rola, tipo, vira sempre favorito. Então eu gosto muito da Mariana Zapata. E se você gosta de romance, ou tem vontade de começar a ler um livro de romance, eu recomendaria ela, porque eu acho que ela é interessante justamente porque ela também não foca só no romance, ela tá desenvolvendo esses personagens principais. Se você gosta desses livros que tipo, passam bastante tempo falando da rotina dos personagens, também é um livro interessante. Pode ser que você não goste por causa disso, né, porque parece desnecessário, mas eu gosto de acompanhar, é como se fosse ver um vlog da pessoa na literatura, e é bem cozy, sabe? Eu acho os livros dela bem aconchegantes, então amei, foi muito querido ano passado os livros da Mariana Zapata. Indo para um caminho totalmente diferente da Mariana Zapata, ano passado eu também li As Duas Torres, do Tolkien. E esse livro, assim, eu relutei em deixar ele aqui em queridos, eu pensei talvez em colocar ele em marcantes, mas quando eu fui parar pra pensar, da trilogia do Senhor dos Anéis, eu li o primeiro livro e o primeiro livro me marcou muito. Eu tenho vídeo no canal sobre esse segundo e sobre o primeiro. O primeiro livro, ele me marcou muito. Até hoje, quando eu penso na minha experiência lendo A Sociedade do Anel, eu lembro claramente da minha experiência lendo aquele livro. Foi muito importante. E esse daqui eu gostei, só que eu tive um problema com esse livro que eu comentei no vídeo sobre ele, que eu não gostei da estrutura do livro. Eu acho que é uma coisa comum entre os leitores do Tolkien não gostar muito de como esse livro é construído, porque você passa metade do livro seguindo um grupo de personagens e a outra metade seguindo outro grupo de personagens, né? E isso acaba ficando cansativo, eu achei cansativo. A primeira metade pra mim foi muito mais interessante, a segunda foi também, mas tinha muitos momentos que eu ficava cansada, eu queria ver o que tava acontecendo intercalados, sabe? No filme isso acontece, eles fazem isso no filme, eu gosto muito mais da estrutura do filme nesse sentido. Então foi um livro bom, sabe? Eu acho que eu dei 4 estrelas. É Tolkien, eu gosto muito da escrita dele, eu acho que ele desenvolve a história muito bem, a construção do ambiente, assim, é fantástica, gente. Eu comecei já a ler o Retorno do Rei, o primeiro livro que eu comecei a ler esse ano, e eu amo a construção, eu amo passar tempo na Terra-média, mas isso me incomodou um pouquinho nesse livro. Então ele ainda é um livro querido, mas não foi tão marcante como o primeiro, por exemplo. Depois, num vlog lendo como a Rory Gilmore, eu li Carrie, de Stephen King, e eu gostei bastante desse livro. Eu acho que eu também dei 5 estrelas e favoritei esse livro. Eu achei ele um livro, assim, perfeito. Não foi tão marcante, eu acho que como outros livros do King já foram pra mim, como o Iluminado e o It, por exemplo, mas ainda assim é um livro muito bom, muito bem construído. Eu comento um pouquinho mais no vídeo que eu fiz da Rory Gilmore, né, porque é um dos livros citados por Gilmore Girls, e eu gostei muito. Eu gostei que é diferente dos outros livros do King, né, ele tem essa personagem principal feminina que até então eu acho que eu não tinha lido nenhum do King, que a personagem única principal é uma mulher. Então eu gostei como ele tratou sobre ela, todas as questões. Eu achei que foi muito surpreendente, porque em outros livros que eu já li do King, que ele escreveu depois desse, ele acaba tratando as personagens femininas de uma forma que eu não gosto, sabe? Que eu me incomodo. Não é em todos os livros, mas em alguns deles. E nesse livro ele traz uma personagem feminina com uma profundidade sensacional e, tipo, muito respeitoso. Não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que dá pra entender o que eu quero dizer com isso. Então foi um livro muito bom e eu acho que muito querido também, por isso eu gosto bastante da adaptação também dos anos 70. Eu acho que foi a única que eu assisti. Então eu gostei bastante, foi o único King que eu li ano passado. Eu costumo ler pelo menos 1, 2 livros dele por ano. Esse ano com certeza eu vou ler algum. Então é isso, gostei desse livro também. Outro queridinho, gente, esse daqui tem um vlog que um dos meus vlogs favoritos do ano, que é o Dead Poets Society. Esse livro, assim, gente, é o filme, sabe? É a novelização do filme, então é literalmente tudo que acontece no filme você vê aqui. Tem uma cena ou outra que não acontece no filme, inclusive o que não acontece no filme tem nesse livro, eu odiei, eu comento isso no vlog que eu fiz sobre ele, mas é um livro querido porque é uma história querida por mim, sabe? Ele é Dark Academia, então toda essa vibe dos estudantes lá no internato, e eu gosto muito dos personagens principais porque eles são personagens muito sensíveis, ligados com essa questão da arte e da literatura, que
essas coisas da vida libertam e fazem você ter vontade de viver. Eu gosto dessa mensagem, então gostei bastante desse livro, foi uma leitura querida também. Depois eu li outro que também tem vlog no canal e que eu adorei, não esperava gostar tanto quanto eu gostei, mas foi o Twilight, o Crepúsculo. Gostei mais, gente, eu fico indignada com isso, porque eu gostei mais desse livro com 21 anos do que eu gostei quando eu tinha 13 anos. Então assim, não sei o que isso diz sobre mim, mas eu acho que é um livro bom, gente. Eu tenho noção do meu senso crítico e eu acho que assim, não é um livro perfeito, não é um livro assim, uma obra-prima da literatura, mas eu não acho que esse seja nem o objetivo do livro. Eu acho que é um livro divertidíssimo de você ler. Tem uma coisa ou outra meio assim que é meio cringe mesmo, não gosto, acho meio chato, meio... Ai, os personagens de fato, quando eles ficam juntos, a Bella e o Edward, eles são muito grudentos um com o outro e não é o meu tipo de história, mas também não tenho nenhum, assim, preconceito com quem gosta, até porque eu leio outros romances que talvez algumas pessoas não gostem. E eu achei que esse livro, fora essa parte do romance, foi muito aconchegante. Eu gosto da Bella, eu acho que ela é uma personagem que eu me identifico porque ela é muito calada. Eu não sou uma pessoa calada, mas eu acho que essa questão de ser mais na dela, ser introvertida, ter uma ligação ali de tipo com a literatura também. Então ela é uma personagem interessante de acompanhar, pelo menos foi pra mim. Então é isso, gente. Crepúsculo foi uma das minhas leituras queridas de 2022. Outro livro querido e que eu fico muito triste de não ter entrado na parte de leituras marcantes é o Love on the Brain, da Ali Hazelwood. Eu fico triste de falar sobre esse livro porque eu queria muito ter, tipo, amado esse livro, como eu amei The Love Hypothesis. The Love Hypothesis já foi traduzido, A Hipótese do Amor. Gente, eu fui na Bienal esse ano, peguei autógrafo da autora. Eu gosto muito da Ali Hazelwood, gostei muito da Hipótese do Amor, tipo, muito mesmo. Eu quero muito reler esse livro e ver se meu gosto vai continuar por ele, mas eu me decepcionei um pouco com Love on the Brain, porque pra mim é uma história muito parecida com A Hipótese do Amor, sabe? Os personagens, eles são diferentes do da Hipótese do Amor, principalmente o Levi. O Levi é o personagem masculino, o interesse masculino, interesse amoroso, né, masculino da história. E eu gosto muito dele, gosto muito mais do que do Adam, inclusive. Eu acho que o Levi, ele tem uma construção muito interessante de ser um personagem que vai atrás de tentar resolver o que ele errou no passado. E isso é difícil de ver, eu acho, nos livros de romance. Ele faz terapia, tudo assim, né? O mínimo, mas é difícil de ver na literatura. E então eu gostei muito dele, desse personagem, que ele de fato reconhece os erros que ele fez no passado, e eu gosto dessa construção dele já tá apaixonado pela personagem principal, mas eu senti que foi muito parecido com A Hipótese do Amor, então isso me incomodou porque não me surpreendeu de forma alguma. Tem uns plots aqui, gente, que na página, tipo, página 5 você descobre o que vai acontecer pelo resto do livro. Então me incomodou esse livro porque ele pra mim pareceu uma coisa que eu já tinha lido, sabe? Tirando o Levi, pra mim que foi o único destaque, o resto eu não gostei tanto. Mas eu gosto da Ali Hazelwood, não tem jeito, eu gosto de como ela constrói a história, me traz um senso de familiaridade das fanfics, até porque a Ali Hazelwood escrevia fanfic e ela continua na literatura assim, né, literatura publicada tradicionalmente, ela continua com o quesinho da fanfic, eu não sei explicar direito o que é, eu acho que é uma coisa de talvez não se levar tão a sério durante a escrita, que eu não vejo em algumas outras escritoras de romance que acabam assim, às vezes, não sei, me incomodando um pouquinho, assim, um recado pra Emily Henry, que eu tentei ler Book Lovers esse ano e odiei, mas não vou falar muito sobre isso. Mas enfim, Love on the Brain é um livro querido, porque é de uma autora que eu gosto, foi um livro que eu até me diverti lendo, mas esperava mais, queria que ele tivesse na parte de leituras marcantes do vídeo, mas não está, mas tá aqui, porque eu não poderia fazer esse vídeo sem citar ele. Outro livro que eu não podia deixar de citar nessa parte de livros queridos é o You Deserve Each Other, da Sarah Hogel, e esse livro se concretizou como o meu romance favorito até o momento. Eu amo esse livro, é a segunda vez que eu li, né, foi uma releitura, e eu queria muito ter ele físico para poder fazer marcações e escrever nele, porque é uma história que eu gosto muito, eu também me identifico muito com a personagem principal desse livro, e eu gosto muito que ela trabalha, essa autora, uma história que é um pouco diferente dos tropos românticos. Eu acho que porque eu já li muito romance nos últimos anos, eu tô ficando cada vez mais cansada das mesmas histórias, aquelas coisas dos tropos literários. Eu não sei se vocês são muito familiarizados com isso, né, dos tropes. Eu tô ficando cansada das mesmas histórias sendo escritas, como é o caso disso aqui.
E nesse livro ela trabalha com questões um pouco diferentes, sabe? A gente tem um casal no começo do livro que já estão juntos e aí a personagem percebe que talvez ela não queira aquilo, então ela tenta sair daquela relação e a partir disso a autora vai conseguir fortalecer o laço entre esses dois personagens. E eu gosto muito, é muito diferente, tem toda aquela coisa da cidade pequena, que é uma das coisas que eu amo na literatura, e eu leio mais esse romance, mas eu adoraria ler em outros gêneros. Se vocês souberem de livros que se passam em cidades pequenas e tragam esse senso de aconchego, por favor me indiquem. Então com certeza foi uma leitura muito, muito querida desse ano, mesmo sendo uma releitura. Outro que eu queria citar rapidamente aqui também foi o Abandonar um Gato, do Haruki Murakami. Eu queria citar ele até porque foi o meu primeiro Murakami, o primeiro livro que eu li desse autor extremamente renomado. É um autor que eu tenho um pouco de medo de ler outros livros dele, porque as pessoas falam muito mal da representatividade feminina dos livros dele, então eu tenho um pouquinho de receio, mas eu li esse aqui, que é um livro de memórias dele. Ele trata muito da relação dele com o pai, a relação dele com a cultura dele, como tudo está interligado, essas relações familiares com a cultura e com ele mesmo. Então é um livro muito curtinho, eu lembro que eu li um dia, uma noite assim, muito gostosinho de ler, e foi uma leitura assim que me deixou com vontade de fato de ler outros livros do autor, apesar de ter um pouquinho desse receio. Agora entrando nas decepções do ano, eu não vou falar muitos livros porque eu não gosto de ficar muito tempo falando sobre as coisas que eu não gosto, mas teve alguns livros que eu li que me decepcionaram que eu gostaria de conversar com vocês sobre eles. Começando com o Clarissa, do Érico Veríssimo. Eu não vou me aprofundar tanto, mas eu vou deixar no box de informação um post que eu fiz sobre esse livro, porque assim, foi um livro que ele é um livro bonito, ele é um livro bem escrito, se eu não me engano é o primeiro livro romance longo assim do Érico Veríssimo, e ele mesmo no prefácio desse livro tem tipo uma declaração dele falando um pouco sobre o livro e que talvez ele se arrependia de algumas coisas aqui, mas o que me incomodou muito nesse livro e que fez ele ser uma decepção é que é um livro que tem uma conotação muito racista de alguns personagens e que incomoda demais, e eu não acho que é uma questão de época, sabe? Eu quero muito ler outros livros do autor, porque eu de fato gosto muito da escrita dele. Eu já li um outro livro dele que eu não lembro o nome agora, mas eu vou deixar a capinha aqui, que eu lembro que virou favorito e eu considerava um favorito até agora, mas agora eu fiquei com vontade de reler pra ver se eu deixei alguma coisa assim que me incomoda passar na época. Talvez eu não tinha o senso crítico que eu tenho hoje. Quando eu falei sobre isso desse livro, eu fui atrás de artigos sobre tipo, pessoas que estudam esse livro, o que é falado sobre essa questão racial. Eu achei um artigo, eu acho, e li na época, e aí me fez ficar mais assim, crente que de fato era uma questão válida a ser incomodada, e eu falei bastante disso no meu post do Instagram. Então foi uma decepção do ano, porque não sei, eu esperava ter gostado muito desse livro, eu gostei de algumas questões, mas isso assim me deixou bem decepcionada mesmo, não tem outra palavra pra isso. Outro livro que foi uma decepção, e esse aqui é assim polêmico, porque tem muita gente que gosta. Eu lembro que eu li esse livro também, quem me recomendou foi um amigo meu. Eu vou indicar, eu vou colocar o Instagram dele no box de informações, o João, e ele me indicou e eu lembro que eu comprei e falei assim, estou muito animada pra ler, e as pessoas amam, e tipo, conforme, tipo, o meu gosto literário, as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gostam desse livro, e eu simplesmente achei horrível, achei muito ruim. Foi o meu ano de descanso e relaxamento, mas eu ainda não me desfiz desse livro só porque eu quero ler ele por outra perspectiva, né? Porque esse é um livro que, pra mim, ele tem a mesma vibe daquela série que tá fazendo muito sucesso e que eu odiei a primeira temporada, que é o The White Lotus. Eu acho que é uma crítica, uma sátira de pessoas ricas, tanto aquela série quanto esse livro, que não consegue soar verdadeira, na minha opinião, sabe? Pra mim é uma coisa extremamente superficial que tá sendo falado aqui. São coisas muito que talvez pra outras pessoas não sejam, então não sei até que ponto a minha crítica é válida, mas eu acho muito óbvio e vazio. Então assim, eu de fato não gostei desse livro. Só que aí, esse livro é sobre uma personagem que ela tem depressão, tudo, e ela é uma personagem rica, e ela tá lidando com várias questões assim, e ela decide dormir por um ano. É mais ou menos essa a sinopse, mas ela não de fato dorme por um ano, mas enfim. E aí, eu lembro que eu tava numa aula da faculdade esse ano e aí uma professora citou sobre um estudo que fala que dormir é uma das poucas... um dos poucos meios que a gente tem pra fazer um protesto contra o capitalismo, porque é um tempo de descanso, então não é um tempo produtivo. E eu fiquei muito pensando sobre esse livro quando essa professora falou sobre isso, e eu fiquei com vontade de ir mais atrás desse assunto, né, dessa temática, e quem sabe reler esse livro por esse olhar. Mas não sei, gente, não gostei desse livro.
não consigo entender porque que as pessoas gostam tanto. Eu consigo entender, mas assim, eu não concordo. Enfim, mas se você gosta, não se sinta ofendida. Eu realmente, assim, não foi pra mim essa história. E os outros livros que eu não tenho aqui, que eu li em e-book, que não gostei esse ano, foram as novelas escritas pela Ali Hazelwood, de Love on the Brain. Ela escreveu Under One Roof, Stuck With You e Below Zero. Below Zero é o único que eu abandonei, mas as 3 histórias, gente, parecem a mesma coisa. E assim, não são ruins, mas é tão igual que você fica pensando, gente, será que a Ali Hazelwood consegue escrever outra coisa? Eu espero muito que sim, porque eu acho que ela é talentosa, ela só tem que sair desse moldezinho de ser os mesmos tipos de personagens em, ok, situações diferentes, tal, interessantes, mas são muito os tropos literários que já são famosos, até porque era meio que o objetivo dessas 3 novelas dela, escrever sobre esses personagens e situações comuns dentro do romance, mas eu não gostei, foi muito decepcionante porque eu tava muito ansiosa. Ela vai lançar mais um livro esse ano que eu quero muito ler, a capa é linda, vou deixar a capa aqui pra vocês verem, mas eu ainda vou continuar dando chances pra Ali Hazelwood, porque eu acho que é uma autora que pode ser que eu encontre outro favorito, mas por enquanto só A Hipótese do Amor foi meu favorito, e eu acho que ficou favorito porque foi o primeiro livro que eu li dela. Se, tipo, continuando os livros e tá a mesma coisa, me faz questionar se eu de fato amei tanto A Hipótese do Amor, mas eu acho que amei, só que eu fico cansada de que ela tá escrevendo as mesmas coisas sempre, e eu espero que os próximos livros dela não sejam assim. Pra finalizar, eu queria mostrar pra vocês os livros que eu li pros 2 desafios que eu tento cumprir ao longo do ano, né? Eu fiz uma listinha aqui pra lembrar, mas o primeiro desafio é o 25 antes dos 25, né, que são os 25 livros que eu gostaria de ler antes dos meus 25 anos, tem vídeo no canal com a lista completa, e eu li Uma Vida Pequena, como eu falei pra vocês, foi uma leitura muito marcante, mas eu esperava gostar mais. Eu acho que no vídeo da minha lista eu falo um pouco sobre isso, que eu queria ter gostado mais. Não, que eu achava que eu ia gostar muito desse livro, que ia ser difícil e tal, mas não me impactou tanto quanto eu esperava. Eu li também pra essa lista A Amiga Genial, esse daqui foi muito feliz, foi uma leitura muito prazerosa, porque eu de fato esperava que eu ia amar e eu amei, então feliz de ter lido esse. E eu li também o Notas de um Filho Nativo, que eu não tinha citado nesse vídeo até então. Esse é um livro de ensaios do James Baldwin, dele discutindo a questão de identidade pra ele, né, de como ele se entendeu no mundo e toda a questão racial, né, que ele foi muito importante na construção da identidade dele, né, porque ele era uma pessoa negra nos Estados Unidos, num período ainda mais difícil do que hoje. Então é muito interessante, me fez ficar com muita vontade de ler as obras de ficção do autor. Com certeza pretendo ler alguma pelos próximos anos, e eu acho que foi uma leitura importante de fazer antes dos meus 25 anos, porque eu acabo me identificando com algumas questões aqui do livro também. Então é isso, gostei muito do Notas de um Filho Nativo. E esses foram os 3 livros que eu li da minha lista dos 25 antes dos 25. E aí tem os livros que eu li pro desafio da Rory Gilmore. Eu só li 3, eu queria muito ter lido mais. Esse ano eu acho que eu gravei um vlog só pra esse desafio da Rory Gilmore, e eu espero em 2023 conseguir gravar mais. Eu li o Carrie, de Stephen King, que foi o que eu fiz o vlog, e eu gostei, como eu falei pra vocês, apesar de, não sei, não ter virado assim super marcante. Foi um livro bom, dei 5 estrelas, como eu falei. Eu li As Virgens Suicidas, que eu nem li na intenção de cumprir o desafio da Rory, mas me falaram que tava na lista, e aí eu me toquei que de fato estava, e eu gostei muito, como eu falei pra vocês. E eu também li O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, e eu amei esse livro também, como eu falei pra vocês. Então esses foram os livros que eu li pro desafio da Rory, pro desafio dos 25, e eu queria finalizar esse vlog com algumas reflexões, né, sobre as minhas leituras e como as leituras de 2022 eu acho que estão influenciando e vão influenciar o meu 2023. Primeiro que eu gostaria muito de 2023 ler mais clássicos. Eu espero que eu consiga trazer pro canal. É um tipo de literatura que me chamou muito, assim, sabe? Eu estou sentindo o chamado dela desde o final do ano passado, tanto que eu li O Morro dos Ventos Vivantes, e eu falo esses clássicos talvez mais antigos, não tão contemporâneos assim. Eu comprei vários ano passado, ganhei alguns de presente também, ganhei de editora e etc. Então é um tipo de livro que eu espero ler esse ano e contar pra vocês como vai ser a minha experiência com eles.
Em 2022 eu acabei lendo poucos nacionais, é uma coisa que eu senti muita falta, porque eu gosto do livro nacional por muitas questões, tanto por ser uma literatura fascinante, mas também porque gera um processo de identificação muito forte em mim. Tipo, eu acho que na maioria dos brasileiros, quando a gente lê livros escritos no nosso país, isso torna a literatura muito mais próxima da gente, geralmente as histórias, pelo menos a maioria das experiências que eu tive. Eu acho que ano passado, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu só li 2, que foi o Clarissa e um livro do Caio Fernando Abreu, que tem vídeo no canal também sobre ele. Eu não lembro se eu li algum outro, mas eu espero muito nesse ano ler mais livros nacionais. Também quero prestar atenção nas minhas leituras para ler mais livros de pessoas não brancas. Eu li poucos também ano passado. Tenho vários na estante, então é só de fato ir atrás de pegar esses livros ao longo do ano. E uma um pouco assim, engraçada talvez pra mim, não sei, pra algumas pessoas, é que em 2023 eu estou fazendo a promessa pra mim mesma de ler menos romances por impulso, porque como é uma literatura que eu leio muito rápido, eu acabo pegando qualquer coisa, às vezes de madrugada, porque também gera um escapismo muito forte pra mim. Eu acho que tem a mesma vibe da fantasia, eu tenho o mesmo sentimento quando eu leio romance, eu tenho quando eu leio fantasia, que é um escapismo muito forte de você se entregar pra aqueles personagens, né? Eu acho que na fantasia você se entrega pro mundo que tá sendo construído, pras intrigas, e no romance você se entrega pra aquele sentimento que tá sendo construído entre esses dois personagens. E em 2022, gente, eu peguei tanta coisa, mas tanto romance que eu nunca terminei, porque, tipo, às vezes nem era muito do meu interesse, eu só queria ler porque eu vi uma pessoa falando bem, assim, e, tipo, eu achei que ia me dar esse senso de escapismo e eu acabava nunca terminando. Gente, eu comecei, tipo, com certeza eu comecei uns 10 romances ano passado que eu não terminei por causa desse impulso, então eu quero começar a ler romances só que de fato me interessam muito, sabe? Não pegar qualquer coisa. Então é isso, essas são mais ou menos as minhas metas para 2023, espero que eu tenha um bom ano de leitura. Como eu falei, eu quero muito saber o que vocês leram ano passado e gostaram, quero saber se vocês já leram algum dos livros que eu citei, ou se vocês ficaram com vontade de ler. E é isso, até o próximo vídeo!